Amados, vamos abrir nossas Bíblias, a graça e a paz do Senhor a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, João capítulo 10. João 10, tem um verso aqui que é bem conhecido e eu quero ler com vocês os circundantes também. Evangelho de João, capítulo de número 10. Iniciar primeiro pelo verso 4. Verso 4, que nos diz... João 10, 4. Depois de conduzir para fora suas ovelhas, ele vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. E no verso 9, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outras versões, e a tenham em abundância, né? E no verso 16 nos diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Até aqui, queridos, vamos orar? Senhor amado, nós somos ovelhas do teu pastoreio. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que ouçamos a tua voz, que o Senhor nos conduza e que venhamos a te seguir, Senhor. Pedimos que, Senhor, a tua palavra fale profundamente nos nossos corações, Senhor. Seja o Senhor a falar, seja o Senhor a operar em nosso meio. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? Irmãos, essa passagem fala, né, de que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida, e especialmente vida em abundância, eu acho que é algo que a humanidade como um todo tem buscado, e buscado muitas vezes em vão, né? Estamos numa sociedade muitas vezes doente, sofrida. Sofrida, é interessante como a gente está resolvendo todos os problemas de doença, de problemas de guerra, problemas econômicos. O mundo nunca foi tão rico, nunca teve tanta prosperidade, e ainda assim o povo sofre tanto. Nós vivemos uma verdadeira pandemia, né, de depressão e de suicídio, mesmo tendo ao nosso dispor uma pletora, né, acho interessante essa palavra, uma multidão de remédios, tratamentos, psiquiatras, coaches, psicólogos, o que você quiser, e mesmo assim isso não tem dado conta. Se não tivesse isso, seria ainda pior. Mas, mesmo assim, não tem dado conta para levar as pessoas a ter uma vida em abundância. Eu vi uma estatística que eu fiquei horrorizado. Em 2016, havia 11 milhões de diagnósticos de depressão no Brasil. Diagnóstico, né? Porque geralmente é muito mais. Diagnóstico são aqueles que foram lá buscar e receberam o diagnóstico. 11 milhões em 2016. Hoje, estima-se que esteja em 25% a mais, ou seja, quase 18 milhões. O ponto que muitas vezes as pessoas esquecem, né? Eu vi uma frase que eu achei muito interessante, a frase em inglês é living better through chemistry still requires better living. Que quer dizer que uma vida melhor pela química, ou seja, o que o remédio está te proporcionando de uma vida melhor, ainda assim exige que você viva melhor. Porque as pessoas acham e ficam de uma forma passiva, querendo que o remédio resolva o problema dela, mas viver melhor pela química, ainda assim exige que você tenha melhores hábitos, tenha um melhor pensar, cuide de si mesmo, ou seja, ainda exige que você viva melhor. Isso de ficar passivamente esperando que as pessoas tragam, os remédios tragam alguma solução, não é bom. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, porque a vida ela é vivida pela própria pessoa. E tem coisas que ninguém vai fazer por você. Se todo mundo ao seu redor cuidar de você, se todos cuidarem de você, e você não se cuidar, o resultado continuará sendo ruim, continuará sendo falta de cuidado. Porque o autocuidado é insubstituível. Se a pessoa não cuidar de si, tiver um desleixo com as suas várias áreas da sua vida, ela vai cair num período em sofrimento. Porque ela precisa cuidar de si. Porque hoje, você
é o resultado das suas escolhas ontem. Então, quem você é hoje é o resultado das escolhas que você fez ontem. E quem será você amanhã? O resultado das suas escolhas hoje. Então, nós somos o produto do que nós escolhemos, do que nós fizemos, do que nós desenvolvemos. Por isso, você precisa cuidar de você. Cuidar da sua vida emocional, cuidar da sua vida espiritual, cuidar dos seus relacionamentos. E a pergunta que fica é, tudo bem, se eu preciso cuidar de mim, como cuidar de mim? O que é que eu preciso fazer? E é isso que Jesus veio fazer, né, queridos? Ele disse, eu vim para lhes dar vida e vida em abundância. Então, Jesus veio para quê, queridos? Claro, para morrer na cruz, perdoar os nossos pecados, conceder-nos a vida eterna, mas ele ficou aqui por muitos anos e ensinou muitas coisas. Por quê? Para nos ensinar a cuidar de nós mesmos, para nos ensinar essa vida em abundância. Por isso que ele veio, ele disse, eu vim, com que objetivo? Para lhes dar vida e vida em abundância. E o trecho que nós lemos mostra Jesus na figura de um bom pastor, o bom pastor que conduz as suas ovelhas. Então, a vivência do Evangelho, queridos, é a vivência de deixar Jesus à frente, nos conduzindo, Ele falando conosco, nós reconhecermos a sua voz, ouvirmos e seguirmos. Se Jesus conduzir e você não seguir, você não ganha vida em abundância. Jesus conduz, nós seguimos. E se nós seguirmos a Ele, nós vamos ter a vida em abundância. Então, no Evangelho, o objetivo não é aprender a Bíblia, é aprendê-la para vivê-la. Se nós aprendemos e não vivermos, não produz nada. A Bíblia nos diz, põe em ação a salvação de vocês. Então, a salvação que você tem, que inclusive a palavra salvação no grego é a mesma para cura. Mesma coisa, salvação é cura, cura do ser como um todo. Então, põe em ação a salvação de vocês. Ponha em ação a cura de vocês. Jesus traz a mensagem, traz o caminho, traz a verdade, traz a vida e quer nos conduzir e a gente precisa colocar isso em ação. Porque a fé que não se torna uma forma de viver é uma fé morta. Jesus precisa ser o nosso estilo de vida. Não vivermos como a cultura ao nosso redor, ou como a nossa cultura da nossa família, ou, enfim, do nosso grupo, do estilo musical que a gente gosta. Não. Jesus precisa ser o nosso estilo de vida. Eu viver como Jesus viveria. Jesus até diz, olha, tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Então, por que tem tanta alma perturbada, tanta alma ansiosa? Porque não estão entrando nesse descanso, que vem do quê? Como é que eu alcanço esse descanso? Jesus diz, aprendam de mim, aprendam de mim. E aí, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Quer descanso? Tem que aprender de Jesus. E nem adianta dizer, eu não consigo, porque Ele enviou seu Espírito Santo para nos ajudar. E o apóstolo Paulo diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus vai te fortalecer. No momento que você decidir, Jesus, me conduza, eu quero seguir os teus passos, eu quero viver o estilo de Jesus, eu quero ser como Jesus, Ele vai te fortalecer e vai te ajudar nesse caminho. E a pergunta é, então, você está seguindo Jesus? Você está deixando Ele te conduzir? Em tudo na sua vida. De novo, nos seus relacionamentos, você vive os seus relacionamentos sendo conduzido por Jesus, como Jesus quer que você viva, você vive dessa forma. Como você trata as suas emoções, como Jesus ensinou a tratá-las, como você trata a sua vida espiritual. Então, em tudo, você está seguindo Jesus? Ele quer te conduzir, você está seguindo? É claro que a resposta automática de um cristão é sim, estou seguindo Jesus. Mas será? Porque essa resposta, automática, fácil de dizer, mas em geral não é muito bem assim, queridos? E é por isso que eu quero fazer com vocês aqui hoje uma coisa meio diferente.
que é o que a Bíblia nos instrui. A Bíblia nos instrui: examinai-vos. Cada um precisa se examinar. Se examine para ver como você está diante de Deus, o que você precisa melhorar. E examinar, queridos, é justamente você descobrir o que Deus já sabe a respeito de você. E nós precisamos saber também até para melhorar. E eu quero fazer com vocês aqui uma anamnese espiritual. Vou pedir para Elisa, Wesley, cadê os dois? Distribuir uma folhinha e umas canetas para vocês. Elisa, Wesley? Vou distribuir para cada um pegar uma folhinha, uma caneta. Hoje tem prova, queridos. Prova surpresa. Brincadeira. É só um papelzinho para cada um preencher, queridos. Regrinhas, tá? Proibido colar, tá? Brincadeira. Peço só que ninguém mostre para ninguém, tá? Se puder até afastar um pouquinho, porque quero que cada um faça aí a sua descrição. Claro que eu vou dar as orientações aqui, tá? Não começa a preencher, não. Não é para mostrar para ninguém, nem aqui no culto, nem depois. Por quê? Porque eu quero que seja bem sincero. Cada um fazendo isso diante de Deus e diante de Deus somente. Seja sincero e vamos fazer isso da melhor forma. Então, não mostre para ninguém depois, nem peça, tá? Posso ver o seu? Não, por favor. Eu fiz aqui, queridos, uma lista não exaustiva, tá? Poderia colocar muitas e muitas outras coisas para analisarmos como está a nossa vida. Tá? Me dá uma caneta aqui também? Também eu vou fazer aqui. Por favor. Obrigado, Wesley. Então, irmãos, é uma lista, claro que poderia ser colocado vários outros pontos, então nós vamos abordar aqui saúde emocional, saúde espiritual, saúde relacional. E aqui tem uma notinha que você vai dar para cada critério aqui, critério não de acordo com o que você pensa, o que eu penso, não. A gente vai colocar os versos bíblicos aqui no slide, pode até ligar já aqui. A gente vai colocar os versos bíblicos e você vai dar uma nota para você mesmo, de acordo, não com o que você pensa, não, de acordo com o que os versos vão ser printados aqui na tela. Então você vê os versos e de acordo com esses versos, como eu estou diante de Deus? 0, né, quer dizer, ou seja, não estou nada bem. Um ponto, quer dizer, estou mais ou menos eu sigo isso aí. E 2, quer dizer, eu estou seguindo isso aí, não perfeitamente, porque perfeitamente ninguém faz para absolutamente quase nada, né? Mas assim, eu estou muito bem encaminhado nesse ponto. Então, detalhe, para te tirar a nota 2 aqui, estou bem, não perfeito, não quero nada pensar em perfeição, tá? E para cada ponto, aí depois a gente vai somar cada um aí, você não vai mostrar para ninguém, nem para mim, nem para ninguém, então fique tranquilo. Você vai somar o total aí para cada um desses eixos, cada um desses aspectos, saúde emocional, saúde espiritual, saúde relacional. E depois a gente faz um total geral aí que está aí marcado, eu diante de Deus. Tá bom, queridos? Tudo isso aqui, queridos, é baseado nas Escrituras, especialmente nos vários critérios que a Bíblia mostra. Por exemplo, em Gálatas 5, que é um ponto essencial da vida do cristão, que ele diz que o fruto do Espírito é amor, amabilidade, alegria, paz, paciência, domínio próprio, mansidão, bondade, fidelidade. Esses 9 critérios que a Bíblia chama de fruto do Espírito, ou seja, o que Deus quer produzir na sua vida, por isso que é um fruto. O que é o fruto? O que a árvore quer produzir. Então, o que o Espírito Santo quer produzir são esses 9 critérios. Amor, amabilidade, alegria, bondade, fidelidade, paz, paciência, domínio próprio, mansidão. Então, são esses 9 critérios. A gente vai e eles vão estar em todos esses, o que a gente colocar aqui, esses 9 vão estar relacionados. Então, primeiro, esse é o ponto, examinai-vos. É uma ordem das Escrituras, é um ensinamento para nós verificarmos, averiguarmos e nos entendermos, nos compreendermos. Porque quando a gente tem um diagnóstico, a gente sabe aonde tratar. Então, o ponto aqui é você saber aonde que você pode melhorar para você alcançar aquela vida em abundância, para você estar mais de acordo com a vontade de Deus. Estou bem nisso. Isso aqui eu não estou bem. Que bom que você descobre para você saber onde melhorar. Examinar. Então, pode passar, Maricela?
Primeiro ponto de saúde emocional, que está aí na sua folhinha. Bom pensar. Não existe saúde emocional sem pensamentos saudáveis. Não existe. Então, o que a Bíblia nos ensina? Lá em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, o que você vai pensar? O que tem que estar ocupando a sua mente? Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, é nisso que um cristão deve pensar, para ter o que a Bíblia chama de mente de Cristo. E lá em Mateus 6, aqui já é a palavra de Jesus, que eu amo. Isso aqui, para mim, isso aqui é quase uma descrição há 2000 anos atrás da psicologia humana. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, ou seja, como você enxerga a vida, pense no não olhar físico, mas como você enxerga a vida. Se os seus olhos forem bons, se você enxergar a vida de uma maneira boa, pensar bem nas coisas, todo o seu corpo será cheio de luz. Então tem até a questão de somatização. Se você pensa bem, o seu olho, até o seu corpo vai ficar bom. Mas se os seus olhos forem maus, só pensa coisa ruim, só coisa para baixo, só coisa triste, só medo. Se você enxerga a vida assim, o seu corpo será cheio de trevas, ou seja, somatiza isso no corpo. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, o primeiro, tratando de um pensar aqui também, de como você enxerga a vida. Dá uma nota aí para você, como você tem conduzido os seus pensamentos. O bom pensar. Eu gosto de uma frase de Lutero, isso é importante até para a sua marcação. Lutero diz assim: você não pode impedir que um pássaro sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que um pássaro faça um ninho na sua cabeça. Então, maus pensamentos podem passar na nossa mente. O problema é a gente acolher esses pensamentos e ficar, é mesmo, a vida é assim, é tudo ruim, não tem graça, né? Entendeu? Você não pode impedir que o desânimo venha, apareça, mas você chuta ele logo para fora. Você não pode deixar que um pássaro faça um ninho na sua cabeça. Então, quanto ao seu bom pensar, dá uma nota aí, 0, 1 ou 2. Estou mal, estou mais ou menos, ou estou bem. Então, é isso. Próximo ponto do Evangelho. Não existe também saúde emocional sem gratidão, queridos. Para mim, esse é um dos pontos principais. Quando você exerce a gratidão, porque é aquilo, se você procurar coisas ruins acontecendo na sua vida, sempre vai ter. Sempre vai ter alguma coisa ruim acontecendo na sua vida, ou da sua família, ou no seu trabalho. E também, o contrário também, se você pensar quantas coisas boas você tem, ou estão acontecendo na sua vida, na sua família, tem um monte. Então, motivos para ser grato, muito raramente você não vai ter. Então, a concentração do Evangelho é desenvolver um humor, um coração, uma mentalidade, uma postura diante da vida de gratidão. Por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer: deem graças, agradeça em todas as circunstâncias. Em todas, porque sempre vai ter algum motivo de gratidão, fora só tragédias muito grandes. Deem graças em todas as circunstâncias. E olha o ponto, queridos, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, todo mundo pergunta, né? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? E é sempre aquelas coisas, né? A vontade de Deus para a minha vida é eu fazer o concurso X ou o concurso Y? A vontade de Deus para a minha vida é comprar uma casa no bairro X ou no bairro Y? Pelo amor de Deus, irmãos. Isso é escolha, isso é decisão própria, gosto, estilo de cada um. Vamos deixar o nosso livre-arbítrio, nós sermos pessoas livres. Qual que é a vontade de Deus? É coisas muito mais profundas e muito mais poderosas e muito mais espirituais. Qual que é a vontade de Deus para você? Que você dê graça em todas as circunstâncias. Você praticar a gratidão. O pastor Wagner até mandou, ontem ou anteontem, um vídeo sobre a gratidão, e no vídeo lá dizendo, a gratidão é uma escolha, é um exercício e é um estado de ser. Então você escolhe, eu vou agradecer, está acontecendo um monte de coisa ruim, mas deixa eu agradecer pelas coisas boas. Você começa a exercitar isso, e isso vai se tornando um estado de ser. Você se concentrar no que tem, não no que não tem.
Eu li esses dias também num livro lá do imperador Marco Aurélio, um filósofo estoico, né? Ele falou, olha que coisa linda, até guardei. Ó, não se concentre no que você não tem, porque isso adoece. Se concentre no que você tem, pense no que você tem, lembrando-se com que intensidade você buscaria aquilo caso não a tivesse. Pense no que você tem, lembrando com que intensidade você buscaria aquilo caso não a tivesse. Então é assim que nós temos que viver, queridos. E, lá em Filipenses 4, o apóstolo Paulo diz, olha, não tem problema você ter problemas. Apresente os seus pedidos a Deus. Tem um monte de coisa que a gente quer, vários problemas precisam ser resolvidos, várias questões, vários sonhos. Você tem pedidos, mas apresente esses pedidos a Deus com ações de graças. Ou seja, agradecendo, você pede, Senhor, eu preciso de uma cura, Senhor, eu preciso de resolver um problema financeiro, eu preciso de resolver um problema no trabalho, um problema de relacionamento. Mas, à medida que você apresenta o pedido, você apresenta mais agradecendo, um espírito de gratidão. Senhor, mas eu te agradeço, porque eu tenho esse trabalho. Tenho um problema no trabalho, mas te agradeço pelo trabalho. Senhor, estou com um problema na família, mas obrigado por minha família. Senhor, estou com um problema de doença, mas obrigado por tanto tempo que você me deu saúde. É sempre com espírito de gratidão. Você pode ter pedidos e deve apresentá-los a Deus, mas sempre em espírito de gratidão. Nunca em murmura, que eu chamo de murmuro ou oração, né? Não, é em gratidão. Marque aí a pontuação que você dá em relação à gratidão. Estou mal, estou mais ou menos, estou bem. Próximo tópico. Paciência. E paciência, queridos, especialmente diante do sofrimento, porque esse é um dos segredos que as Escrituras nos passam. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. O que a gente faz diante da tribulação, quando você passa algum momento ruim? Porque a vida é assim, né, queridos? Está bem, de repente tem um período ruim, depois fica bem de novo, depois um período ruim, né? É altos e baixos. Acontecem esses momentos ruins. Nesses momentos ruins, o que a Bíblia nos passa é, seja paciente, porque vai passar. Já já vem a solução, já já as coisas se encaixam, já já aquele momento ruim. Então, seja um pouquinho paciente. É difícil, mas seja paciente. E é o que Jesus diz, olha, o próprio Jesus fala para todo ser humano na face da terra, neste mundo, por que ele destacou isso aqui, neste mundo? Porque o mundo que ele está preparando, o mundo de glória, não vai ter mais esse problema. Mas neste mundo, que é o mundo caído, o mundo em que as pessoas mentem, que as pessoas enganam, que as pessoas ofendem, que as pessoas nos tratam mal, neste mundo caído, onde há o pecado, nós teremos aflições. Então nem adianta a gente pedir, Senhor, me livra de todas as aflições. Peça, porque de muitas ele vai te livrar. Mas algumas vão chegar até nós, provavelmente até a minoria. Se fosse chegar tudo que era para chegar, talvez só a minoria chegue, mas vocês vão ter aflições. Neste mundo tereis aflições. Mas qual que é a resposta que nós devemos dar? O que Jesus nos ensina a fazer diante das aflições? Tenha bom ânimo. Tenha uma certa leveza, leve as coisas com uma certa paciência, com certa até... levando a coisa na esportiva, tenta não trazer muito peso, tenta não sofrer demais, tenta superar isso. É tudo muito difícil, mas é o caminho. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Se a gente escolher isso, que é aquilo que eu falei, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Vem uma coisa ruim, eu preciso ter bom ânimo, eu preciso tentar atravessar isso da melhor forma. Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me ajuda. Então, queridos, marque aí sua pontuação frente a esses versos. Como é que estava a sua paciência diante do sofrimento? Próximo, por favor. Abençoar. O que a Bíblia nos diz? Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Então, em relação a algum ser humano, queridos, que te feriu, que te ofendeu, que te fez algum mal, que é destemperado, que fez alguma coisa ruim, resposta do Evangelho: não cultive ódio, não cultive raiva, não cultive ressentimento, não queira o mal para aquela pessoa, não, até abençoe. Olha como o Evangelho, tudo, você vê, o oposto, tudo apodrece, tudo amargura, tudo azeda a vida, tudo gera ressentimento. O Evangelho é sempre uma coisa superior, sublime, e que traz um respirar, uma leveza, uma coisa
maior para dentro das nossas vidas. E isso sara, queridos. Põe em ação a cura de vocês. Abençoe. A pessoa faz coisas ruins, procura, em vez de criticar, procura elogiar, pelo menos as coisas boas que a pessoa tem. Nutra bons sentimentos em relação a todos. Então, marque aí como é que você está em nutrir bons pensamentos, sentimentos em relação às pessoas. Próximo. Fonte de alegria. Queridos, na nossa vida a gente pode escolher ter a razão do nosso viver, a motivação para acordar, a fonte para a nossa alegria, em 1000 coisas, em fama, em sucesso, em dinheiro. A Bíblia deixa bem claro qual deve ser a fonte do nosso viver, a fonte da nossa alegria, que é Deus. Alegrai-vos sempre, sempre. Então, de novo, aquela questão de ter bom ânimo. Então, a gente precisa se alegrar sempre. Em quê? Na minha beleza, no meu dinheiro, na minha família, nos meus filhos. Não. Sua fonte principal de alegria deve ser o Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E olha como ele insiste. Ele insiste porque isso é fundamental. Novamente vos afirmo, alegrai-vos. Então, é até que inclusive é um dos frutos do Espírito Santo, né? A alegria. Então, isso tem que ser uma marca do cristão, buscar alegria em Deus. Porque se você colocar alegria em qualquer outra coisa, e todas as outras coisas vão te trazer sofrimento. Se a alegria for o seu filho, seu marido, sua esposa, seu dinheiro, seu trabalho, tudo vai te trazer sofrimento, em maior ou menor medida. Agora, Deus é sempre perfeito, sempre é bom. Então, a fonte da nossa alegria tem que ser Deus. O significado da vida, as pessoas dizem, qual o significado da vida, qual o propósito da vida? Se alegrar em Deus. Os teólogos, desde séculos atrás, dizem que o propósito da vida do ser humano é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Qual que é o propósito da vida do ser humano? Glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. A fonte da nossa alegria tem que ser Deus. Por isso que ele diz, Jesus nos ensina, busque em primeiro lugar, o que tem que estar assim, a prioridade da sua vida? O reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão sendo te acrescentadas, mas nunca perca Deus como seu alvo, como a sua fonte, como o fundamento da sua alma e do seu ser. E cuidado para não colocar esse fundamento, esse significado em riquezas. Jesus diz em Lucas 12:15, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não é isso que constitui a vida de um homem. E lá em 1 Timóteo 6, o apóstolo Paulo diz, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, se atormentaram, olha que coisa, em vez do autocuidar, de cuidar de si, elas se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. E o que você deve buscar? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Então, olha o caminho de Deus, queridos, não adianta. O caminho de Deus é diferente do caminho do mundo. Se a sua alegria está nas finanças, em dinheiro, em riquezas, você vai se atormentar. É Deus falando. Você brigar com isso aqui é perda de tempo. Você vai se atormentar com muito sofrimento. O que você deve buscar como pessoa de Deus? Qual que é o alvo da sua vida? Todo mundo quer prosperar financeiramente. Eu nunca vejo ninguém falando, nem cristão. Você quer prosperar? Eu quero, pastor. Eu quero prosperar em justiça, em piedade, em fé, em amor, em perseverança e mansidão. Para você ver como a gente precisa nos examinar, queridos. Que espécie de cristianismo nós estamos, se é que estamos vivendo o cristianismo. Isso aqui não. Então, qual que é o alvo da sua vida? A fonte da sua alegria? O que você tem buscado em primeiro lugar? Então, marque aí a fonte da sua alegria. O que você busca em primeiro lugar? E vamos para o próximo tópico, saúde espiritual. Se você quiser, já faz a soma aí, queridos. Quantos pontos você fez na saúde emocional? Tem aí o total, você põe aí. Ninguém precisa de uma calculadora não, né? Por favor. Conta no dedinho aí. Qualquer coisa. Tem o celular aí que também tem calculadora. Saúde espiritual, queridos. Então, primeira coisa, fervor, devoção.
O Evangelho, a Bíblia nos ensina que buscais, que Deus diz, buscais e me achareis quando buscares de todo o coração. Então é muito essencial, queridos, que a nossa vida cristã, nossa vida no Evangelho, não seja uma vida assim, se arrastando, aquela coisa, não, seja desejo por Deus. Você queira Deus. O pastor não pode ter que ficar te empurrando o tempo todo, não. É você que tem que correr atrás, você que quer. Deus é o seu desejo, você realmente ter fervor nas coisas de Deus. Lá no livro de Apocalipse, em várias passagens, Deus condena algumas igrejas, dizendo, olha, você está morno. Você está morno. Se você tivesse quente, ótimo. Agora, se você tivesse frio, pelo menos você, entendeu? Pelo menos você chegou a uma conclusão. Agora ficar aquela coisa morna. Ou em outras passagens, a Bíblia nos diz, você abandonou o seu primeiro amor. Queridos, se você estiver em qualquer momento de perda de primeiro amor, vamos buscar. Só tem uma forma de mexer com isso, você buscar, você desejar. A Bíblia te supre isso. No nosso YouTube da igreja, a gente supre isso. Eu tenho a leitura lá bíblica diária, a gente tem estudos da palavra. Tem que buscar, meu irmão. Então, olha o que ele falou ali. Jesus dizendo, tenho contra você isso, você abandonou o seu primeiro amor. Coisa triste. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo diz, nunca lhes falte o zelo. Nunca falte o zelo, queridos, pela igreja, por Deus. Sejam fervorosos no Espírito. Sirva ao Senhor. Você tem servido ao Senhor? Isso é mais um ensinamento das Escrituras. Sirva ao Senhor. Ah, deixa eu ajudar com as crianças, deixa eu ajudar no som, deixa eu ajudar... Pastor, não sei fazer nada, não sei da Bíblia, tá, mas você consegue ficar ali na portaria recepcionando as pessoas, ajudando a trazer uma água aqui. Qualquer coisa, sirva ao Senhor. Só de você ter esse desejo, esse propósito. E lá em 1 Tessalonicenses 5, o apóstolo Paulo diz, não apague o Espírito. Então, o Espírito... O seu espírito com Deus tem que ser um relacionamento vivo. Você tem que estar sempre buscando, queridos. Então, sua saúde espiritual, marque aí quanto ao seu fervor, devoção. Próximo ponto, oração, né, queridos? Não adianta, a gente tem que falar com o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Então, o que a Bíblia diz? Orem continuamente. A gente sempre fica buscando isso, queridos. Nesse mundo de tanta correria, né? Ah, pastor, mas eu não tenho muito tempo. Sim, mas a gente tem tempo para o Instagram, para o TikTok, não sei o quê. Fala com o teu Deus, de vez em quando dá uma paradinha no dia e fala, Senhor, eu preciso da tua graça sobre mim, renova o meu coração, me dá mais paz, me dá mais alegria. Só de você parar e desejar essas coisas, Senhor, eu quero paz. Só de você falar isso já traz uma certa paz. Senhor, eu quero a tua alegria, eu quero a tua condução. O Senhor é meu bom pastor, me conduza. Ore o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos passou, e está tudo ali, tudo que você precisa para melhorar. Ore, ore. Eu oro o Pai Nosso todo dia com a minha filha. Ore. Não ande ansioso. Olha, problema da humanidade, ansiedade. Não ande ansioso por coisa alguma. Mas em tudo, o que você vai fazer? Pela oração e súplicas e com ações de graças, que é o verso que eu tinha até já mencionado, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, em vez de ficar ansioso, ai meu Deus, estou com esse problema, ai que luta, que sofrimento, que coisa, transforma essa ansiedade em oração, meu irmão. Porque pelo menos você está com Deus, você está ali recebendo o refrigério de Deus, você está apresentando o seu pedido a Deus, clamando aos céus para te ajudar. Então, em vez de ficar na ansiedade, transforme isso em oração. E o ensinamento que Jesus nos falou, quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai que está no secreto. Então, seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Agora, a gente não faz isso, e aí o que não vem? Muitas vezes não vem a recompensa. Então, a gente precisa fazer aquilo para que a recompensa venha. E ele diz, tudo que pede, recebe, o que busca, encontra. Então, como é que está a sua vida de oração aí, queridos? Marque aí também. Próximo ponto. Meditar nas Escrituras. Queridos, não existe quase saúde espiritual sem ler a Bíblia. E também, lendo a Bíblia, é quase impossível o seu espírito não ser reanimado. Eu, para gravar ali, eu tenho que ler as Escrituras, né? Ah, queridos, quando eu passo ali lendo, já
sem muito esforço, o seu espírito parece que já dá aquela fortalecida, já dá aquela energizada. É tão bom. Não deixe, porque, queridos, aqui são palavras que massageiam a nossa alma, que acalmam o nosso ser, que traz sabedoria. Não existe um motivo para não ler. Em Josué 1:8, Deus diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então, de novo, está vendo? A gente faz algo e as bênçãos nos chegam até nós. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E lá no Salmo 1 ele diz, ao contrário, em vez de ficar ouvindo tanta besteira, tanta coisa na televisão, nas redes sociais, ao contrário, a minha satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e de noite. Queridos, a gente se alimenta a nossa mente com tanta coisa que não serve para nada, ou pior, até nos põe para baixo, ou nem traz muita coisa, é tudo coisa superficial, coisa tola. Agora, a palavra de Deus, queridos, além de ser sabedoria, ela tem um componente sobrenatural que transforma, queridos. Em Romanos 15 nos diz, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Marque aí então, queridos, como é que está a sua meditação nas Escrituras. Lembrando que lá no WhatsApp a gente distribui tanto as pregações aqui, quanto alguns outros estudos, até a gente medita. Eu tenho a leitura diária das Escrituras, então só você dá um play lá, queridos. Entre o Instagram e o Facebook, você dá um play lá. Não precisa fazer, não precisa nem ler. Você aperta o play e deixa ali, falando e você ouvindo. E eu também tenho um estudo, verso por verso, do livro de Atos, que a gente está, para um estudo mais aprofundado. Isso, queridos, todo dia faz uma diferença na alma imensa. Próximo verso, para a nossa saúde espiritual. Não fazer o mal, né, queridos? Uma coisa que adoece o nosso ser se a gente se entregar a fazer o mal. Então, a Bíblia nos diz, 1 Tessalonicenses 5, afastem-se de toda forma de mal. Né? Em outras traduções, fuja da aparência do mal. A religiosidade hoje, queridos, está muito flexível, né? De certa forma, isso é bom, que antigamente era muito rígido, muito carregado, muito pesado, tudo era pecado, tudo era mal, tudo, as pessoas exageravam, né, na dose, e ficava uma coisa um pouco opressiva, um pouco legalista demais, farisaica. Só que daí a gente parece estar indo para um outro extremo, está virando uma coisa meio desleixada, parece que nada é mal, nada é pecado, e todo mundo fazendo as coisas sem muita preocupação com Deus, em desagradar a Deus. Então a gente tem que fugir de todo o mal, queridos. Não apenas em ação, quanto em reação também, tá? Esse é um ponto muito importante. Não apenas você fazer o mal, mas também você reagir ao mal. Por isso que ele diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. E repete, não retribuam em outro livro, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Então, queridos, você nunca vai ter legitimidade diante de Deus para fazer o mal. Mas a pessoa me fez um mal, ela me ofendeu, ela me xingou, ela me humilhou, ela me tratou mal, ela vai tomar também. Não. Não retribua o mal com o mal. A gente está aqui neste mundo para que o mal bater em nós, para aqui. A gente não passa o mal adiante. Por que o mal continua sendo espalhado? Porque faz o mal para um, esse um faz o mal para o outro, faz o mal e vira uma cadeia infinita. Não, o mal bate no cristão, tem que parar aqui. Em nós só tem que circular o bem. Você só tem em Deus a autorização para fazer o bem. Faça o bem e não retribua mal com mal. Marque aí sua pontuação em relação a esses versos. Não retribua mal com mal. Próximo, então, obviamente, não apenas não fazer o mal. Aliás, o que Jesus diz é você dar, inclusive, dar a outra face. Né? Se alguém te ferir em uma face, dê a outra. E fazer o bem, né, queridos? Essa aqui é, para mim, meu Deus do céu, que é chamada lei de ouro. Queridos, baseie sua vida nisso aqui. Se você não lembrar de nada, só lembrar disso aqui. Isso aqui tem que ser sua vida, a vida do cristão. Que Jesus diz, olha, os salmos, a lei e os profetas, você resume nisso aqui. Faça com o próximo o que você gostaria que fizessem por você.
Porque todo mundo hoje é o contrário, né? Esperando que as pessoas façam por nós. Não, é você que vai fazer. Você vai lá e faz. Ah, eu queria tanto que a pessoa fizesse isso por mim. Ótimo, então vai lá e faça você. Ah, Deus, manda aquela pessoa fazer isso por mim. O que Deus vai mandar? Vá lá e faça você por ela. Esse é o caminho do Evangelho, queridos. O Evangelho é nós fazemos pelo próximo o que gostaria que fizéssemos por nós. Então faça esse bem. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Olha, você produzir louvor no lábio das pessoas. As pessoas agradecerem a Deus. Obrigado, Deus, porque essa pessoa fez isso por mim, fez aquilo por mim. Mesmo que ela não te agradeça, ela glorifique a Deus. Pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se eu fizer tal coisa, vai fazer um benefício para a pessoa. Quer saber? Não vou fazer, não. Para Deus, isso é errado. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, isso não é legal, queridos. Marque aí a pontuação em relação a fazer o bem. Antes, não fazer o mal. Agora, fazer o bem. Pega a calculadora aí de novo. Vamos fazer o total aí para a sua saúde espiritual. Como é que está a situação aí, irmãos? Examinai-vos. Vamos lá, fazer uma anamnese espiritual. Vamos para a saúde relacional, de relacionamentos. Eita, eu vou até correr um pouco mais, porque isso aqui ainda tem... Primeiro, você honrar a sua palavra, né, queridos? Jesus disse, seja o seu sim, sim, o seu não, não, que passar disso vem do maligno. Ou seja, isso faz parte de qualquer relacionamento, né, queridos? Um poder confiar no outro, que a gente combinar, está combinado, cada um cumprir o que cada um diz. Então, você cumpre o que você diz? A pessoa pode confiar no que você diz, está valendo? Então, marque aí, se você honra a sua palavra, o que você diz. Próximo ponto. Seja um pacificador. A gente sabe que ao longo aí dos relacionamentos, no trabalho, na família, sempre tem aquelas rusgas, aquelas desavenças, e qual que é a sua postura? Você joga álcool lá no fogo e a coisa só piora, ou você é até o causador daquilo, ou você é um pacificador. O que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, façam todo o possível para viver em paz com tudo. Todo o possível, não é qualquer coisa não, é tudo que você puder faça para viver em paz com todos, que Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores. Olha como é que vão ser chamados os pacificadores. Serão chamados filhos de Deus. Porque onde a pessoa chega, ela calma as situações. Ela tenta diminuir as tensões. Marque aí como é que você está em relação a pacificar as situações. Próximo, então. Mansidão. Eita, e agora, hein, irmãos? Mateus 5, que Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então, você vê, os critérios de Deus são outros, queridos, para ver quem são as pessoas nobres, as pessoas excelentes. Para Deus, quem são os excelentes? Os que deveriam lhe dar a terra. São os mansos. Em relação à mansidão, queridos, dos 9 frutos do Espírito, 4 têm a ver. Como Deus preza a mansidão. 4 têm a ver com mansidão. Dos frutos do Espírito, paz, paciência, mansidão, domínio próprio. Ela própria, mansidão, paz, paciência e domínio próprio. Então, olha como a mansidão é importante para Deus, e às vezes a gente nem dá muito valor a isso. Mas isso, queridos, cura relacionamentos, se você for uma pessoa mansa. A Bíblia nos diz que a palavra dura causa furor, já a palavra mansa apazigua os corações. Então, marque aí como é que você está em relação à mansidão. Próximo ponto, evangelho, meu irmão. Estamos indo no evangelho aqui, puro e profundo. O que Jesus diz, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que é a famosa cena do lava-pés, né? Jesus, o Rei do Universo, todo-poderoso, ele vai, pega uma toalha e começa a lavar o pé imundo dos discípulos que só pensavam em governar, só pensavam em dinheiro, e Jesus dando um outro exemplo. Se o Deus do universo, que ele serviu, nós precisamos servir.
Lá em Filipenses 2, o apóstolo Paulo nos diz, cada um cuide. Aqui no Evangelho não é ema, cada um com seus problemas, não. O Evangelho é diferente. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí ele fala, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que esvaziou-se a si mesmo, vendo a ser servo. Que se você fizer isso aqui, você não acha que seus relacionamentos vão melhorar? É claro, se todo mundo servir o outro, olha, eu te sirvo, você me serve. Pronto, está resolvido. Agora, o que as pessoas querem? Não, você não está me servindo direito. E o outro, você não está me servindo. Faça o que eu quero. E o outro, não, faça o que eu quero. Em vez de todo mundo ceder, todo mundo abrir mão desse orgulho, todo mundo servir, e todo mundo vai estar cuidando um do outro. Porque as pessoas não creem, não vivem isso. O apóstolo Paulo diz em Romanos 15, nós que somos fortes, você tem um talento, uma inteligência em alguma área, né? Porque cada um tem uma área diferente, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio. Agora, o mundo não, como que é? Uma pessoa é forte em uma área, despreza o outro naquela área. Você não sabe fazer nada disso, que é um absurdo. Em vez de usar esse talento, essa força para ajudar a pessoa naquela fraqueza, e aquela pessoa que tem essa fraqueza tem uma outra força que vai te ajudar na sua fraqueza. Agora não, é todo mundo criticando o outro. Naquilo que eu sei, eu critico o que a pessoa não sabe, porque no que ela sabe eu não sei, ela me critica. Aí fica essa coisa. Não. Use o que você sabe para cuidar, para servir. Como você está em relação a serviço, queridos? Marque aí. Próximo. Então. E aí, meu irmão? Você pede perdão? Jesus diz em Mateus 5, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, você quer servir a Deus, pode ser em relação ao louvor, em relação a tudo. Você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você. Detalhe, não está dizendo se ele está certo, se ele está errado. Não, mas pastor, eu tenho a razão. Eu estou certo. Todo mundo pensa isso, meu irmão. Não vem com essa conversa. Todo mundo acha que está certo. Mas se você, por isso que Jesus deixou isso bem claro. Não é para você, não é se você está certo ou você está errado. Jesus disse, se o seu irmão tem algo contra você, se ele está ferido, se ele se sentiu mal, se ele, de alguma forma, aquilo o prejudicou, o feriu, a pessoa se sentiu mal, se ela tem algo contra você, deixa a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Então, a pessoa tem qualquer coisa contra você, vá lá e peça perdão, meu irmão. Esse é o caminho do Evangelho. Não faça isso, você vai ter problemas nos seus relacionamentos. Peça perdão. Para que esse orgulho? As pessoas têm uma dificuldade de pedir perdão. Pela madrugada, qual a dificuldade tem? Vai lá e peça, meu irmão. Peça. Isso é um sinal do seu amadurecimento espiritual, do seu crescimento como pessoa. E tenha humildade de reconhecer, mesmo se não foi por querer. Aí eu falei uma coisa meio destrambelhada, não foi por querer, mas feriu o outro. Vai lá, desculpa, eu pisei na bola, me perdoe por ter falado daquele jeito. Às vezes até o momento, às vezes você fala, em outro momento não acontece nada, em outro momento a pessoa se sente mal. Peça perdão. Por via das dúvidas, irmão, peça perdão. Não dói, tá? Não dói, é só pedir perdão. Próximo, marca aí como é que está em relação a pedir perdão. Próximo. E claro, tem o outro lado, perdoar, né, meu irmão? Que Jesus insiste nisso numa veemência impressionante. Ao ponto que eu acho que perdoar é um dos pontos centrais do Evangelho. Uma coisa que Deus diz, Jesus diz que ele não negocia isso. Não negocia. Bem-aventurados os misericordiosos, né, os que perdoam, pois obterão misericórdia. E aí está na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam. Então, olha como isso é grave. A gente perdoa para que a gente seja perdoado. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E no final da oração do Pai Nosso, Jesus coloca esse acréscimo para a gente entender a importância desse pedido. E é um pedido que é uma oração que a gente faz até contra nós mesmos, né? Porque a gente pede, Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo. Olha como isso é grave. Senhor, me perdoa, como eu perdoo. Se você não perdoa, aí Jesus explica.
no fim da oração do Pai Nosso, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai te perdoa. Agora, e aí que está o ponto, se você não perdoar uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Não lhes perdoará. E detalhe, que perdoar não é dizer que o outro está certo. Não, ele está errado. Ele está errado. Só que você perdoa o quê? Eu não vou desejar o mal, não quero que essa pessoa morra, não vou ficar guardando isso no meu coração. A pessoa errou, ela é doente, ela tem problemas, enfim, ou tem mau caráter, mas enfim, ela está perdoada. É fazer aquilo. As pessoas estavam apedrejando, matando Estevão por ele crer em Jesus, só por isso. Ele cria em Jesus e estava pregando, e as pessoas mataram ele. Ele não pode perdoar. Não pode? Ele falou, Senhor, não lhes impute esse pecado. Por quê? Porque você não quer que a pessoa sofra, quer que a pessoa se arrependa. Esse é o seu desejo. Então você perdoa, pronto, está perdoado. Senhor, não impute a essa pessoa esse pecado. Esse é o exemplo do Evangelho. Marque aí, então, como é que você está em relação a perdoar. Lembrando da parábola do credor incompassivo, que é isso que Jesus diz, né? Que aquele que não perdoou, o rei lá entrega eles aos verdugos, aos atormentadores. A pessoa que não perdoa vai ser atormentada por aquilo a vida inteira. Agora, quando ela perdoa, ela põe uma pedra em cima daquilo, e aquilo, quando vem o pensamento, não, mas isso já está resolvido, eu deixei nas mãos de Deus, está resolvido. Senão ela vai ficar nas mãos dos verdugos, vai ficar sofrendo aquilo, e revivendo aquilo, né, que é que o ressentimento faz. O que é ressentir? Você sentir de novo aquela dor, porque não perdoa, ela vai sempre ficar visitando aquilo e sofrendo de novo. Próximo, não julgar. Isso aqui eu acho impressionante. Mas os cristãos têm uma mania de julgar. Porque a pessoa isso, a pessoa aquilo, fica julgando as pessoas. Não, aquela pessoa precisava ser mais assim, mais aquilo, porque, né, não está vivendo o Evangelho, fica julgando os outros. Irmão, se a pessoa quer julgar, cria a sua própria religião. Tá? Cria a sua religião, aí você julga as pessoas. Aí você escreve lá, na minha religião julgueis. Não, mas no Evangelho, se você faz parte dessa aqui de Jesus, ele diz, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Veja que Jesus sempre ele mostra a consequência. Pois da forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, a pessoa que é muito crítica, ela vai receber crítica. Fica criticando todo mundo, nós vamos te criticar também. E pior, a pessoa que é muito crítica, o feitiço se volta contra o feiticeiro. Ela fica se criticando demais. Ela fica se sentindo mal. Por quê? Porque ela critica todo mundo e ela começa a se criticar também. Aí ela adoece. Ela adoece os relacionamentos, porque sempre está crítica, sempre criticando, sempre julgando. E ela adoece também porque ela fica se criticando. Então, é sempre uma coisa tola, que não deve ser feita. No Evangelho, pelo contrário, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou. Cristo pega todo pecador, abraça, perdoa, acolhe e ajuda a melhorar. Não é assim o caminho do Evangelho? O que a cruz nos ensina? Perdoe todo mundo, abrace todo mundo e ajude todo mundo a melhorar, sem crítica, sem julgamento, mas ajudando em amor, porque você quer o melhor para a pessoa, não porque você está criticando, não porque você... Não, é sempre nisso. Perdoa, abraça e ajuda a melhorar. Assim. Então, como é que você está em relação a não julgar? E o próximo e último ponto, perdoem esse... Levou um certo tempo, mas são vários pontos, e olha que a lista nem de longe é exaustiva. Né? Amar, né, queridos? Nosso coração tem que ser cultivado nessa ambiência do amor pelas pessoas. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. É isso que Deus quer. Qual o cumprimento da lei de Deus? Você amar as pessoas que estão ao seu redor. Lá em Mateus 5, Jesus diz, eu lhes digo, amem até os inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então veja que amor não é um sentimentozinho. Tá? Porque eu tenho
um sentimento, eu acho aquele meu inimigo, aquela pessoa que me ofende, eu acho ela tão maravilhosa, tão doce, tão gentil, eu amo ela, um sentimento que eu tenho. Não, meu irmão, amor não é sentimento. Ninguém tem sentimento pelo inimigo ou por quem nos persegue. Amor é um mandamento, é um exercício da fé. Eu vou amar as pessoas, porque dentro do meu coração só pode ter desejo bom pelas pessoas. Não quero que ninguém exploda, ninguém morra. Não. Eu quero todo mundo bem, eu quero todo mundo feliz, todo mundo cresça em Deus, todo mundo seja, né, agraciado com arrependimento, mas eu quero o bem para as pessoas. Isso é amar. Não é sentimento. É você, partir de você, essa força e essa vontade. Eu vou amar todo mundo. De mim só espere bons sentimentos. Eu vou amar até os inimigos. E aí depois ele fala, a tal ponto que você ora por eles, você deseja o bem e ora, Senhor, abençoa aquela vida. Abençoe aquela vida. E olha como o apóstolo Paulo, olha que coisa linda. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Ele fala, olha, nosso Deus está perto, nosso Deus, Ele está presente, Ele vai voltar. Que a amabilidade de vocês, o quão carinhosos, gentis, educados, bondosos vocês são, isso tem que ser conhecido por todos. Todo mundo dizer, realmente, essa é uma pessoa amável. Isso mostra a sua reação diante deste mundo, que o mundo é todo egoísta. O caminho do Evangelho é amar, é o altruísmo, é cuidar do outro. Então, marque aí como é que você está em relação a amor. Some aí. E por último, eu diante de Deus. Aí você vai somar a sua saúde emocional, mais a sua saúde espiritual, mais a sua saúde relacional. E vamos ver quanto que dá aí. Faz a pontuação aí, queridos. Vou pegar uma água aqui. Some aí os três totais. Não estou olhando. Vê quanto dá. E põe aí no eu diante de Deus. Como é que está no seu eu diante de Deus? Você põe aí. Aí tem um quadrozinho aí de embaixo, queridos, de pontuação, né? Pontuação excelente. Essa pessoa fez entre 34 e 36. Que é tirar entre 9 e 10. Muito bom, entre 30 e 33. Bom, entre 26 e 29, que é uma nota entre 7 e 8, né? Fazendo aí o paralelo. Razoável, entre 23 e 25, que é uma nota aí entre 6 e 7. Precisa melhorar muito. Nota entre 16 e 22, que é uma nota entre 4 e 6. Uma nota aí, mas está aí sendo reprovado. Sofrível, entre 9 e 15. Nota 2, e misericórdia, entre 0 e 8. Queridos, está aí. Isso aí, queridos, é frente à palavra de Deus, é frente ao Evangelho. Como é que você se apresenta diante de Deus? Porque todo mundo fala, realmente, não, Deus é tudo para mim, eu sirvo a Deus, eu sigo a Deus, é Jesus que me conduz, tá bom. Então vamos ver. Assim é que Deus está vendo a sua vida. Frente à palavra de Deus, não é frente à opinião de ninguém. E tudo isso aqui, queridos, é para nós nos examinarmos, não é aqui para ninguém sair culpado, ai meu Deus, não. É para todo mundo olhar e falar, onde eu posso melhorar, Senhor? Eu quero a minha vida espiritual, minha vida relacional, eu quero que as coisas melhorem. Você quer vida em abundância? Você já sabe onde pode investir, onde pode melhorar. Porque geralmente, queridos, a gente põe a culpa dos nossos problemas nos outros, né? Ah, minha vida é assim porque os outros... A gente fica tentando eliminar o mal da vida dos outros, em vez de eliminar o mal que está em nós. O que você pode mudar na sua vida? Tudo isso aqui. Os outros, você não pode. Se você fizer isso aqui, querido, sua vida melhora, ponto. Não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia diz. Se você praticar tudo isso aqui, sua vida melhora. Se você não praticar, sua vida piora. É simples. Jesus sempre falava, ó, se fizer, melhora, se não fizer, não melhora. Não melhora. E aquilo que Jesus também perguntava, você quer ser curado? Você quer ser curado? Ah, quero. Então, precisa fazer isso. Queridos, muitas vezes nós sabemos que nós precisamos é fazer. Faça, queridos. Ouça.
Porque é o que eu vejo, é uma dupla bênção. Uma dupla bênção. Só de você fazer isso aqui, se você fizer isso aqui, só de você fazer tudo isso, sua vida já melhora. Mas além da bênção, da prática, da sabedoria de Deus, você faz obedecendo, a sua vida já melhora por obedecer, e mais, vem uma segunda bênção, que é o que Jesus sempre estava falando, e o Pai Celeste te recompensará. Então você faz só a prática da saúde do Evangelho, já melhora a sua vida, e vem uma segunda bênção, que é Deus vai te abençoar sobre a bênção daquela prática do Evangelho. Pratica o Evangelho, mais a bênção de Deus. Uma dupla bênção. Então você vive o Evangelho, Deus te abençoa mais e mais e mais e mais. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Colocamos tudo aqui. Está tudo aí na sua folhinha. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida, pastor? Perseverar no que você está bem, melhorar naquilo que você está mais ou menos e dar um up geral naquilo que você não está bom. Está aí marcado, queridos. Vamos ficar de pé? Lembrando, queridos, que no Evangelho, a gente não tem como dizer, pastor, isso aí eu não consigo. Tá, então vamos fazer o seguinte, fale isso não para mim, fala para Deus. Deus, eu não consigo. E Deus vai te dizer, você tudo pode naquele que te fortalece. Ele enviou o Espírito Santo. Não é uma pessoa, tem uma pessoa que vai te ajudar. Não, é o Espírito Santo que atua dentro de você. Deus dentro de você. O que você não vai poder fazer? Você não vai poder voar. Ou ser milionário. Essas coisas não. Agora, se tornar uma pessoa mais mansa, perdoar, etc., tudo é possível, queridos. Tudo é possível aquele que crê. Quando as pessoas lêem esses versos, mesmo, tudo é possível aquele que crê. Então, eu vou passar no não sei o quê, eu vou ser milionário. Não. Quando ele fala tudo é possível aquele que crê, ele está falando desse tipo de transformação. Desse tipo de mudança, que nisso a gente não crê. Ser milionário, sim, Deus vai me abençoar, eu vou ganhar na Mega Sena. Não. É nisso aqui que a gente precisa crer. E falar, o Espírito Santo está comigo. Senhor, eu tenho dificuldade nessa área, Espírito Santo me ajuda. Mas é todo dia você fala, Senhor, me ajuda. Veio aquela situação que é um gatilho para aquele mal que tem dentro de você. Você fala, Senhor, chegou a situação, me ajuda. Me ajuda, Senhor, agora a melhorar um pouquinho aqui, aí amanhã eu melhoro um pouco mais, semana que vem um pouco mais, e vai indo. Sempre com a ajuda do Espírito Santo. Você consegue em Deus, queridos. Em Deus você consegue. E Jesus diz, eu vim para que tenham vida e abundância. As minhas ovelhas, quem for ouvir a ovelha dele aqui, ouvirá a minha voz. Reconhecerão a minha voz e me seguirão. Eu as conduzirei e elas me seguirão. Jesus quer te conduzir. Siga, meu irmão, siga. Porque é impressionante, sempre quando vem essas situações, que vem aquele despertar daquela coisa ruim que tem de nós, parece que vem uma vozinha, parece que vem um incômodo, que é o Espírito Santo dizendo, não faça isso, não faça, segura as pontas, faz o contrário, em vez de criticar, segura a língua, tece um elogio, não quer fazer o bem, vem aquela vozinha, faça o bem, acredite em mim. Essa é a hora de crer em Deus, queridos. É quando vem aquela vozinha, faça o bem. Não vou fazer não. E aquela vozinha, faça o bem. Creia em Deus, especialmente nesses momentos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, está posto diante de nós a Tua palavra, que foi aqui colocada. É Tua, Senhor. Tua palavra. Como você quer que nós vivamos. O estilo de vida de Jesus, a vida abundante. Essa forma tão sublime, tão maravilhosa e tão superior, que quem é que pode discordar, Senhor? Que se nós fizermos isso, nós cresceremos, nós seremos melhores e nossa vida melhorará. Quem poderia discordar? Não apenas porque é a Tua palavra, mas como é até uma obviedade. Tudo que foi dito aqui acalma, tudo que foi dito aqui transborda algo superior, que não gera rixas nem desavenças, mas gera pacificação, gera uma transformação da realidade interior e exterior. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para praticar a Tua palavra. Não apenas ouvir a palavra, mas praticá-la. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo dentro do nosso coração para nos direcionar,
Sim, acabei de falar, Senhor, que aquela voz que vem dentro de nós, tantas vezes nos alerta, tantas vezes nos adverte. Por favor, Senhor, vem com essa voz de uma forma profunda em todos aqui, Senhor, ao longo de toda essa semana, de todo esse mês, que essa voz, Pai, venha falar profundamente sobre todos aqui, todos sejam, entre aspas, incomodados pela Tua maravilhosa presença, a nos conduzir. Conduz o Teu rebanho, Senhor, conduz o Teu povo, fala conosco, Senhor, todos os dias, o tempo todo, diante de toda situação que a gente pode fazer o bem, nos estimula a fazer esse bem, diante de toda situação que possamos fazer o mal, Senhor, nos adverte, nos aconselha, nos orienta, nos dá, Senhor, saúde emocional, nos dá, Senhor, saúde nos relacionamentos, nos dá saúde espiritual, Senhor. Faz isso em nós, produz isso em nós, para que a gente receba não apenas a bênção de viver isso, mas a bênção de ser recompensado pelas Tuas bênçãos que nos alcançarão. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre todos nós, sobre o nosso lar, nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Está posto, é o Evangelho, queridos. O Evangelho é isso. É vida com Deus. E vida com Deus é estar próximo do divino, né? Tudo isso aqui é divino. Vamos praticar.